Alma bendiz o Senhor poderoso na glória. Guardas mil bênçãos e graças em tua memória. Vinde acordai, harpa e saltério cantai, hinos de graça e vitória. Alma bendiz o Senhor, do qual tens recebido graças e bênçãos do céu por amor desmedido. Deves lembrar o que o Senhor pode dar e o que te foi concedido. Alma bendiz o Senhor por amor infinito. Por todo o povo fiel ele seja bendito. É tua luz, mesmo nas trevas da cruz, graça concede ao aflito. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Centro Social Heliodor Hesse. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Igreja da Ressurreição. Convidamos vocês para irem conosco do lado de fora, em frente ao Centro Social, onde começaremos a contar a história da sua inauguração. Venham com a gente. No dia 12 de julho de 1970, há exatos 50 anos atrás, centenas de pessoas saíam de suas casas, numa manhã chuvosa e fria, com seus guarda-chuvas e agasalhos, para celebrar um dia muito especial e alegre. Aqui estiveram presentes membros da Igreja de São Paulo, autoridades eclesiásticas e ecumênicas do Brasil e do exterior, bem como autoridades políticas. Às 9h30, num ato solene, foram entregues as chaves do Centro Social Heliodor Hesse pelo arquiteto Taubert, responsável pela obra. A porta do Centro Social foi aberta para a senhora Elma da Costa Ribeiro Sampaio, marcando assim o início solene de sua inauguração. Reinava uma grande alegria e uma profunda gratidão sob os inúmeros guarda-chuvas aqui aglomerados. Na sequência a esse primeiro momento, todas as pessoas presentes subiram por essas escadas e foram até a porta de entrada da igreja, onde foram saudadas pelo pastor Ulrich Fischer e também foram entregues as chaves pelo arquiteto ao pastor. Muitas foram ainda as saudações das autoridades presentes. Em seguida, a comunidade adentrou de forma festiva para a igreja. Após as solenidades, um membro da diretoria acendeu as velas do altar e com este ato iniciou-se o primeiro culto na nova igreja, que recebeu o nome de Igreja da Ressurreição. Glória seja ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Cantemos louvores ao Trino Deus. Glória seja ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,
Santo Deus, Criador, Redentor e Santificador, aqui nos reunimos alegremente para celebrar a memória dos 50 anos de inauguração do Centro Social Heliodor Hesse e da Igreja da Ressurreição. Nossos corações estão cheios de júbilo e de gratidão. Graças rendemos, ó Deus, pois até aqui nos trouxeste, guiando-nos por Tua palavra e sacramentos, e impulsionando-nos para a vivência de uma fé cidadã que atua pelo amor. Agradecemos-te de coração por estarmos unidas também hoje, para louvá-lo e para ouvir a Tua palavra. Fala Tu conosco e ajuda-nos para que te possamos responder com fé e confiança. Amém. Entre os hinos cantados no dia da inauguração está o Santo, 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 que também queremos cantar agora. Antes da leitura do Evangelho, convido a olharem para este painel em relevo na parede angular ligada ao poço de luz. Ele é uma prédica materializada sobre o centro da nossa fé. Proclama a ressurreição de nosso Senhor. Sem ela, nossa fé seria vazia, diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15. Desta forma, o painel é o centro que dá significado à Igreja da Ressurreição. Ao mesmo tempo, o painel em seu módulo central aponta para o envio dos discípulos e discípulas de Jesus, que levam a palavra libertadora ao mundo. Palavra que envolve pessoas que a transmitem até os dias de hoje. O painel foi extraído de uma única cerejeira. Por acaso, o então pastor Fischer descobriu Agenor, o artista que tornou plástica sua concepção da ressurreição e do envio missionário da comunidade de Jesus Cristo. Um baiano que nunca frequentou uma escola, mas que expressou na madeira a sua vida e a sua piedade. A palavra de Deus reúne, congrega, santifica e chama-nos ao testemunho público de fé. Aclamemos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, cantando Aleluia. Aleluia, 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 aleluia.
Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9 e 18 a 23. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. Em torno dele reuniu-se uma grande multidão. Por isso entrou num barco e sentou-se, enquanto a multidão estava em pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. Ele dizia: Eis que o semeador saiu para semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra era pouco profunda. Mas ao surgir o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte finalmente caiu em terra boa e produziu fruto. Uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos, ouça. Ouvi, portanto, a palavra do semeador. Alguém ouve a palavra do reino e não a entende. Vem o maligno e arrebatou o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando surge a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo sucumbe. O que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este dá fruto, produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Prezada comunidade, prezados irmãos e irmãs em Cristo. Foi uma grande surpresa quando o colega Abri me ligou e pediu para que eu fizesse a pregação do culto de hoje. Muito obrigado por esse convite, é uma honra. Ainda mais sabendo que hoje é uma data muito especial, pois exatamente no dia 12 de julho, há 50 anos atrás, a paróquia do ABCD foi inaugurada. Em 1995, quando houve a comemoração dos 25 anos, fui pastor nessa comunidade. E mesmo depois de mais 25 anos, e bem longe do Brasil, meu coração ainda bate mais forte ao lembrar dessa época na qual eu tive o prazer de servir como pastor da paróquia do ABCD. Foi o melhor que me aconteceu naquela época, não só para mim, mas para toda a família. Por isso, também, depois de tanto tempo, muito obrigado por tudo que foi possível naquela época. E muito obrigado por essa possibilidade de fazer a pregação do culto de hoje. Por favor, desculpem meu português meio enferrujado, com bastante sotaque alemão. Como texto bíblico, que é sugerido para o domingo de hoje, temos um trecho do livro Isaías, capítulo 55, os versículos 10 a 13. Um texto que aponta a força e o poder da palavra de Deus. Através do seu profeta Isaías, Deus disse para o seu povo: a chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também é a minha palavra. Ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo.
Vocês sairão alegres da Babilônia, serão guiados em paz para a sua terra. As montanhas e os morros cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Murtas aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para você uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Não é fantástico? A palavra de Deus não é apenas uma palavra qualquer, tanto faz se é dito ou não. A palavra de Deus é poderosa, faz acontecer, é criação. Deus já mostrou isso na criação do mundo. Ele falou que haja luz e ao dizer isto, a luz começou a existir. Uma só palavra de Deus foi o suficiente. Jesus mostrou isso também. Quando ele e seus discípulos enfrentaram uma tempestade no meio do mar de Galileia, Jesus falou para o vento: acalme-se. E o vento parou e o mar se acalmou. E quando Lázaro morreu e foi sepultado, Jesus o chamou da sepultura e Lázaro saiu vivo. Realmente, a palavra de Deus é uma palavra muito poderosa. E essa palavra se espalhou de Jerusalém para os países da Europa até a cidade de Roma e de lá até os confins da terra. A palavra de Deus criou comunidades e a igreja. Na época da Reforma, há mais de 500 anos atrás, Lutero redescobriu a importância da palavra de Deus. Surgiu, entre outras, a Igreja Luterana, que até hoje muitas vezes é chamada Igreja da Palavra, pois colocou a palavra de Deus no centro da celebração do culto. E, traduzindo a Bíblia para a linguagem do povo, colocou a palavra de Deus também na mão do povo, para que cada pessoa pudesse ler essa palavra. Pensando nos 50 anos da paróquia, não foi a palavra de Deus que reuniu pessoas numa pequena comunidade no ABC Paulista? Não foi a palavra de Deus que motivou essa comunidade a comprar um terreno e construir um templo e um centro social? Não foi a palavra de Deus que acompanhou essa comunidade em todos os altos e baixos da vida comunitária, sempre motivando, aconselhando, desafiando, ajudando até hoje? Não foi a palavra de Deus que se mostrou forte, criativa e transformadora? Claro, alguns poderiam pensar e dizer: pastor, não é um exagero falar assim da palavra de Deus? Não há também uma outra realidade que deixa surgir dúvidas? Se Deus pudesse interferir e mudar tudo ao falar apenas uma só palavra, por que então existe tanta injustiça e tanto sofrimento? Por que tanta violência e opressão? Como é possível que Deus deixa acontecer tanta guerra no mundo? Destruição da natureza e do clima. Bastaria uma só palavra dele para mudar isto. Por que ele não evitou que um pequeno vírus se transformasse numa pandemia que já causou tantos mortos no mundo inteiro e que injustamente atinge muito mais os países que já têm grandes problemas e menos recursos para enfrentar uma crise como esta? Será que a palavra dele não tem poder? Porque
Caiu nas pedras ou no meio dos espinhos, como ouvimos no Evangelho? Ou será que a minha fé é fraca demais? Que eu não confio suficientemente em Deus? Ou será que Deus hoje não fala mais e nos desabandonou? As dúvidas têm razão. A situação atual pode colocar nossa fé à prova. Mas a realidade, no tempo do profeta Isaías, não foi nada melhor. Também colocou a fé do povo à prova, pois eles já estavam enfrentando há muito tempo uma situação quase insuportável. Uma situação de opressão, de exílio no exterior, na Babilônia, no cativeiro, longe da Terra Santa, longe do templo, do lugar da presença de Deus, no meio de uma cultura e religião totalmente diferente. Tudo isso causou muita desesperança e frustração. Mas foi exatamente para dentro dessa realidade que Deus falou através do seu profeta essa palavra tão forte e animadora que ouvimos, comparando o poder da palavra de Deus com a neve e a chuva que caem e não voltam sem sutil efeito. Lembrando com isso o que todo mundo sabe muito bem: a chuva e a neve não têm efeito imediato. Quando a chuva cai, o que notamos é que o chão ficou molhado, mas precisa de tempo para que as plantas brotem, para que a erva cresça, para que a flor floresça. A chuva e a neve sempre faz brotar algo novo, mesmo que a gente não perceba isso logo. Por isso, não deveríamos duvidar, pois como a chuva e a neve fazem efeito, assim a palavra de Deus vai criar algo novo. Ouvindo essa palavra de Deus exatamente hoje, não poderia significar que Deus quer reafirmar também para nós que Ele não nos abandonou e não deixou de falar. Será que Deus quer despertar em nós a esperança que também nós vamos sair da crise? Que também nós seremos guiados com paz e alegria? E que até a natureza, ou seja, o clima, vai se alegrar, bater palmas? Seria fantástico. Mas eu não sei como e quando Deus vai atuar para transformar essa situação difícil. Só sei que a palavra dele tem o poder de fazer isto. Por isso, usando essa comparação da palavra de Deus com a chuva e a neve, quero nos motivar. Não tenhamos medo de nos molhar com a chuva da palavra de Deus, lendo a Bíblia, orando, cantando, louvando, participando da Santa Ceia, recebendo a bênção. Não tenhamos medo de nos molhar com a chuva da palavra de Deus, percebendo como Ele nos encoraja, nos fortalece e nos desafia para que possamos viver tendo essa visão como meta. Não tenhamos medo de nos molhar com a chuva da palavra de Deus para perceber e lembrar o que Deus já fez nos últimos 50 anos da paróquia do ABCD e como Ele continuará assim também no futuro. Não tenhamos medo de nos molhar com a chuva da palavra de Deus, porque essa palavra faz a ponte entre Deus e nós e nos deixa participar da visão que Ele tem para o futuro do mundo
da igreja e dessa comunidade da paróquia do ABCD. Nesse sentido, parabéns pelo jubileu dos 50 anos e desejo a bênção de Deus para, no mínimo, os próximos 50 anos. Amém. Cantemos o hino Graças Dou por esta vida. Durante o hino podemos fazer as nossas ofertas, que são livres e espontâneas. Elas têm como destino ser apoio aos campos de atividade ministerial em dificuldades no Sino do Sudeste. Que Deus abençoe doadores, doadoras e dádivas. Na oração geral da Igreja, trazemos a Deus agradecimentos e intercessões. Há muitos motivos para agradecermos a Deus e muitos motivos também de intercessão. Convido para que silenciosamente nós dediquemos um tempo para a oração na linguagem dos nossos corações. Santo Deus, Criador, Redentor e Santificador, Tu conheces os motivos de gratidão e também os pedidos de socorro que estão guardados no silêncio de nossas mentes e corações. Nós os colocamos em Tuas mãos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja nosso nome. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. 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 Nós precisamos seguir nos cuidando e neste momento dos avisos, eu informo que os cultos ainda seguirão virtuais. Estamos com saudades de todos e de todas, mas o mandamento do amor a Deus e ao próximo exige que sigamos procedendo desta maneira. Por isso, vocês vão encontrar na página da paróquia, no portal Luteranos, no YouTube da paróquia ou na página do Centro Social Eleodoro Hesse, muitos documentários sobre a história nossa, bem como orações, hinos, celebrações. Veja lá. Chegamos à bênção final.
Que o Deus de toda a graça nos conceda uma inteligência que o conheça, uma angústia que o procure, uma sabedoria que o encontre, uma vida que o agrade, uma perseverança que enfim o possua, e a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo permaneça sobre nós, agora e sempre. Amém. 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 Fiquem em paz e sirvam ao Senhor, certos do seu cuidado e amparo. Façam aquilo que o amor ensinado por Cristo sugere fazer. Cantemos o hino final, hino de pós-lúdio. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por tudo o que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço,